Nós já tivemos um culto aqui às 9 horas da manhã, muito abençoado, um culto com a nossa orquestra, o maestro César Timóteo, nos conduzindo de maneira incrível, a casa cheia, um louvor abençoado, foi um domingo maravilhoso que já começou bem. Eu quero trazer aqui um destaque, porque no domingo que vem, nós teremos uma programação um pouco diferente. Manteremos os nossos 2 cultos pela manhã, às 9 horas e os das 10h30, mas nós teremos aqui 2 convidados muito especiais e cada um estará em um culto. Então, você sabe que a gente não incentiva isso sempre, mas o domingo que vem talvez seja o único que eu vou incentivar, se você pode participar dos 2 cultos, porque de fato vai ser muito, muito especial. Nós receberemos aqui na PIB uma das famílias mais importantes dos Estados Unidos. É a família fundadora da Chick-fil-A nos Estados Unidos. A Chick-fil-A nos Estados Unidos é como se fosse o McDonald's aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a Chick-fil-A é maior do que o próprio McDonald's. O McDonald's ganha no mundo, mas dentro dos Estados Unidos, a rede de fast food da Chick-fil-A, ela é infinitamente maior. Os seus fundadores são cristãos, são homens que vivem com 20% de tudo que entra e eles doam 80% para o trabalho missionário e social no mundo inteiro. É a única rede nos Estados Unidos que não funciona aos domingos. Então, em qualquer shopping, em qualquer aeroporto que você for nos Estados Unidos, no domingo, a Chick-fil-A estará fechada, porque domingo é inegociável. E essa família pratica isso, e entre aspas, eles estariam perdendo bilhões em recursos, mas o Senhor tem abençoado muito essa família. Hoje é uma das famílias mais influentes em nível de liderança nos Estados Unidos. Eles estarão aqui. Eles têm no Brasil uma fundação focada em formação de pessoas, que é a Life Shape em Brasília. Essa fundação, ela trabalha formando profissionais, formando pessoas para políticas públicas e formando pastores. Então eles têm um trabalho social muito abençoador aqui no Brasil, e são poucas as vezes que os fundadores, eles vêm ao Brasil, e no domingo que vem estarão aqui. Então a Trude vai pregar no culto das 9 e o John vai pregar no culto das 10h30. Eu queria muito que você fosse abençoado, que você pudesse conhecer essa família tão abençoada. Então esse é um dos poucos domingos que eu vou te incentivar a participar dos 2 cultos da manhã. Combinado? Nós estamos numa série de mensagens chamada Famílias Imperfeitas, e nós estamos trabalhando nessa série justamente, ou desconstruindo nessa série, esse conceito de que existe família perfeita. Essa utopia que muitas vezes nos aprisiona e nos faz vivermos frustrados, porque embora queiramos, não chegamos lá. E nós estamos trabalhando aqui uma linha de que família boa é família saudável. E o que é uma família saudável? Uma família saudável sim comete erros, mas ela se arrepende e pede perdão. Uma família saudável sim tem problemas, passam por intempéries, mas é uma família que busca o Senhor e que tem sabedoria e discernimento espiritual ao passar pelas tempestades da vida. Ao longo dessa série nós já falamos aqui sobre esgotamento emocional na família, porque na nossa experiência e caminhada, quantas e quantas vezes nós tentamos ajudar o homem, tentamos ajudar a mulher, trazemos curso, instrução, capacitação, mas uma pessoa esgotada, ela não consegue colocar em prática. Uma pessoa esgotada entra no ouvido, sai no outro, ela não assume compromisso, e às vezes por causa do esgotamento emocional há uma disfuncionalidade no lar. Nós já falamos aqui também sobre batalha espiritual dentro das famílias, que muitas das nossas lutas não é contra a carne, mas são lutas espirituais. E tem muito marido, sabe, agredindo às vezes a esposa agredindo o marido, é aquela batalha verbal, aquela batalha emocional, quando na verdade a solução seria os 2 colocarem os joelhos no chão e clamarem ao Senhor. E nós falamos aqui sobre a batalha espiritual dentro das casas. E hoje nós queremos dar continuidade a essa série, falando sobre a deficiência dentro do lar. A deficiência física, a deficiência emocional, a deficiência intelectual, a deficiência cognitiva. Nós queremos falar como lidar com a deficiência dentro do lar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 9, verso 3.
2 Samuel, capítulo 9, verso 3, enquanto você abre, quero destacar a presença do meu amigo aqui, pastor Geraldo, da EBC Palmeiras, que está aqui nos prestigiando nessa manhã, ele e a sua família linda, muito obrigado pela visita tão especial de vocês. 2 Samuel, capítulo 9, verso 3, o texto diz assim: Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade a Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você nesta hora pedisse a Deus que falasse ao seu coração. Primeiro vem a instrução, depois vem a prova. É assim na escola, é assim na faculdade e é assim também na vida cristã. Então, se o Senhor está nos trazendo uma instrução como essa, é porque sim, poderemos passar por situações em que todo esse conteúdo será de extrema importância na sua vida. Então peça a Deus agora em espírito de oração que fale com você, que te instrua, que te capacite. Deus, nós queremos te pedir com muita humildade, que o Senhor quebrante os nossos corações nessa manhã. A tua palavra é viva e eficaz, viva e eficaz. Ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é apta para o ensino. Nós pedimos ao Senhor que use nesta manhã a tua palavra, para nortear as nossas vidas em cima deste ensino. Que haja uma profunda renovação da nossa mente, uma mudança do nosso entendimento, uma transformação de quem somos, para que possamos abençoar nações e gerações, Pai. Como igreja nós queremos ser luz, nós queremos ser sal, como igreja nós queremos ser resposta, como igreja nós queremos ser agentes de transformação, mas a começar em nós, dentro das nossas casas, nas nossas famílias, porque família forte, cidade forte. Família forte, igreja forte, por isso, Pai, transforma as nossas famílias, de modo que elas glorifiquem ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. A jornada da família é, em sua essência, um mosaico de alegrias indizíveis. A jornada de uma família, na sua essência, ela é composta de momentos ímpares, momentos únicos, momentos marcantes, como esse que nós tivemos aqui nessa manhã, de poder apresentar uma criança, orar por uma família, fazer uma homenagem para as mães. Mas a jornada de uma família nessa terra também passa por mosaicos inesperados de desafios e aprendizados constantes. E acima de tudo é um campo fértil, aonde o amor de Deus se revela, aonde a graça de Deus floresce de maneira extraordinária, em cada fase dessa família, em cada desafio que essa família enfrenta, em cada vitória que essa família tem. Dentro desse contexto, então, multifacetado da experiência do lar, a presença da deficiência na família, em um dos seus membros, ela se apresenta não como uma interrupção do plano divino naquela casa e naquela família, mas sim como um convite de Deus, um convite singular, para que essa família venha desfrutar de uma vida especial. De uma vida onde a graça de Deus e o amor irá superabundar. É um convite para você desfrutar de uma vida que você jamais poderia ter. Portanto, longe de ser a deficiência um tema a ser evitado, ou um tema a ser lamentado em silêncio, a deficiência no seio familiar é um convite de Deus a uma jornada extraordinária na estrada do amor. Na estrada do amor bíblico, amor divino, amor unilateral, onde dar é melhor do que receber. É um convite a você habitar na graça do Senhor e aprender coisas que você jamais poderia aprender. Por isso, eu gostaria de olhar para esse texto e eu queria que você permanecesse com ele aberto aí na sua Bíblia. Eu quero olhar para essa história e eu quero responder essa pergunta nessa manhã: como lidar com a deficiência dentro da família?
Como lidar com a deficiência em nosso seio familiar? Como que nós podemos, enquanto cristãos, homens e mulheres que têm a revelação de Deus, homens e mulheres que conhecem a palavra, homens e mulheres que têm o Espírito Santo, como que nós podemos iluminar a sociedade, trazer luz sobre esse tema tão difícil, tão pouco falado, mas tão importante? Para isso nós vamos olhar então para a história de Davi, um grande líder espiritual, um grande representante do povo de Deus, e ele vai nos ensinar através da sua experiência com Mefibosete, e talvez esse texto possa trazer um pouco de luz à nossa jornada dentro da família espiritual. Davi você conhece, o segundo rei de Israel. Davi sucedeu ali Saul na transição dos juízes para a monarquia, onde Saul é constituído o primeiro rei, mas também destituído por Samuel. Então vem Davi, um dos maiores reis que Israel já teve. Mas e Mefibosete? Será que nós conhecemos tão bem a sua história? Será que sabemos exatamente quem ele é? Mefibosete, ele é neto do rei Saul, o homem que experimentou o juízo de Deus, o homem que desaprovou, o homem que desagradou o coração do nosso Senhor. Mefibosete é neto desse homem. Mefibosete, ele é filho de Jonatas, alguém que morreu de maneira prematura, um homem que era muito amigo de Davi. E Mefibosete, quando tinha por volta dos seus 5 anos, a sua serva, recebendo a notícia de que tanto o seu avô quanto o seu pai haviam falecido, numa tentativa de salvá-lo, pega aquele menino às pressas, mas o deixa cair, e por conta dessa queda, Mefibosete fica aleijado. Ele viveu anos em Lodebar, porque não só caiu e ficou aleijado, como foi enganado pelas pessoas que ele mais confiava. E essa pessoa que ele confiava, que era a serva da família, tomou tudo que era dele. E por causa disso, agora Mefibosete tem que morar e habitar em Lodebar, um lugar de esquecimento, um lugar desapropriado, um lugar onde ele tem que habitar de favor. E a maneira nesse texto como Davi vai agir com o seu sobrinho de coração, porque como Davi foi casado com Mical, irmã de Jonatas, e aí você tem ali um sobrinho de coração, sabe? Quando nós olhamos para essa história, nós podemos aprender então como que nós, familiares, vovó, tio, tia, pai, mãe, primo, como que nós, homens e mulheres de Deus, podemos lidar com a deficiência em nosso seio familiar. Esse texto vai trazer luz para a nossa prática e a nossa experiência, e eu quero falar então da deficiência, não apenas no seu aspecto físico, mas também a deficiência no seu aspecto emocional, pouco falado, pouco tratado, a deficiência também intelectual, a deficiência cognitiva, como que nós podemos ser usados por Deus para restaurar aqueles que sofrem ao nosso lado. E a primeira coisa que eu posso aprender nesse texto é que nós somos consequência das gerações passadas. Nós somos uma consequência daquilo que os nossos avós, daquilo que os nossos pais, daquilo que aqueles que vieram antes de nós falaram, fizeram e praticaram. Mefibosete, como eu já falei, ele é neto de Saul, ele é filho de Jonatas, mas ele não escolheu essa história, ele não escolheu fazer parte dessa família, ele não escolheu viver essa experiência. Mefibosete, por exemplo, carregava o peso de uma linhagem de jugo, uma linhagem de adversidade. Ele era neto de Saul, o primeiro rei de Israel, o primeiro rei que foi destituído por causa do seu desequilíbrio, do seu orgulho, da sua soberba espiritual. Jonatas, o seu pai, um príncipe justo, um homem de Deus, um homem com um coração justo, também teve a sua vida ceifada de maneira prematura na batalha. Assim Mefibosete era um dos últimos remanescentes da casa real caída. Uma dinastia que outrora representava a esperança de Israel, mas agora é motivo de fracasso e vergonha. Mas, lembrando que Mefibosete não escolheu fazer parte dessa família. Mefibosete não escolheu nascer nesse contexto histórico. Ele não escolheu, não, ele herdou. E essa herança familiar definiu a vida que Mefibosete tinha naquele exato momento. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, uma herança familiar não nos aprisiona?
Quantas e quantas vezes decisões ruins que foram tomadas no passado influenciam o contexto em que nascemos e até as decisões que iremos tomar nas nossas vidas. Mefibosete vivia numa sociedade que valorizava a força física, uma sociedade que destacava os combatentes de guerra, os soldados, aqueles que eram capazes de cultivar a terra. Dessa maneira, Mefibosete não só caminhava por uma vergonha familiar, mas caminhava também em um contexto de profunda desvantagem social. Ele tinha a sua mobilidade restringida, ele tinha as suas relações sociais restringidas, e tudo isso era um lembrete da família que ele fazia parte. Mefibosete era deficiente espiritual por causa do seu avô, um homem que rompeu com Deus, um homem que quebrou a sua aliança com o Senhor. Ele era deficiente emocional por ter perdido o seu pai de maneira prematura, por ter sido traído pelas pessoas que ele mais confiava, e deficiente também físico por causa daquela queda que ele teve na sua infância. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a deficiência é algo que pode ferir a nossa identidade se ela não for bem tratada. A deficiência é algo que pode ferir a identidade se ela não for bem administrada. Quando Davi pergunta se ainda resta, no verso 3, alguém da família de Saul, Ziba responde: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E embora eu tenha dito para você aqui sobre o nome desse aleijado, que é Mefibosete, embora eu tenha falado para vocês sobre a história dele, embora eu tenha contado para vocês um pouco sobre a vida dele, o texto não cita o seu nome. O texto diz apenas que é um filho de Jonatas, e o texto diz que ele é aleijado dos pés. Olha que interessante, porque aleijado dos pés é a descrição que reduz Mefibosete à sua condição. É uma descrição que rotula quem Mefibosete é. Só que Mefibosete é uma pessoa. Mefibosete tem uma identidade. Mefibosete foi alguém que Deus sonhou com ele antes da sua criação, e que o próprio Deus deu palavras de ordem para que ele viesse à existência. Portanto, ele sim é maior do que a sua deficiência, ele sim é maior do que as suas limitações, ele é maior do que os seus traumas, ele é maior do que as suas feridas. Mas aqui a deficiência está castrando a sua identidade. Ela está falando mais alto, não por causa apenas de Mefibosete, mas por causa da falta de sabedoria daqueles que estão ao seu redor, que não conseguem enxergar quem ele é, mas o rotulam por aquilo que se pode ver. Se você observar, a sua deficiência está falando mais alto do que o seu nome, mais alto do que a sua identidade. Quando Mefibosete é levado à presença do rei, lá no capítulo 9, verso 8, ele diz assim: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Querido, nesse contexto e nessa época, o cão, ele já era um animal desprezível. Ele já era considerado um animal impuro, mas aqui Mefibosete, ele está se referindo a ele mesmo como um cão morto. Essa é a maneira como ele se enxerga, por causa dos olhares daqueles que estão ao seu redor. Essa é a maneira que ele está se enxergando, por conta daquilo que ele escuta a respeito da sua pessoa. Por falta da sabedoria e do discernimento daqueles que convivem com ele, agora ele está se enxergando como um animal morto, desprezível, impuro, sem valor, repulsivo. Mefibosete não conseguia conceber que alguém poderia se lembrar dele. Ele fica espantado porque na cabeça dele, como que o rei de Israel, Davi, se lembrou de mim? Como que ele pôde me chamar à sua presença? Porque Mefibosete, ele tem uma visão completamente deturpada de quem ele é. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que a deficiência, ela pode nos levar a habitar em Lodebar. No verso 4, Davi pergunta: onde está ele? Ziba responde: em Lodebar. Quando Davi pergunta, você vê no texto essa expressão, e nós não podemos ler o texto de maneira corrida sem nos atentarmos aos seus detalhes. Porque quando você vai pesquisar sobre Lodebar, era um lugar terrível, mas até o significado do seu nome em hebraico significa lugar do nada.
lugar de escuridão, lugar sem pasto, lugar sem direção. É nesse lugar que Mefibosete, o neto do rei Saul, está, no lugar do esquecimento. Lodebar era uma localidade escura, árida, isolada, um lugar sem vida, de esterilidade. Ali, longe do poder, longe de Jerusalém, longe da movimentação, ali, Mefibosete está, esquecido pelo mundo, residindo de favor. Lodebar, eu quero destacar para você que não é só um lugar geográfico. Lodebar não é só um lugar físico aonde você talvez possa conhecer, não. Lodebar é o símbolo do estado da nossa alma. Lodebar também pode ser um lugar emocional, onde muitas pessoas passam a habitar por causa dos seus traumas. É um lugar de secura espiritual, é um lugar onde você se isola da sua família, se isola dos seus amigos, é um lugar onde há ausência de esperança. Em outras palavras, Lodebar é o lugar onde você sente que ninguém te vê. É o lugar onde você sente que ali ninguém vai te encontrar, que ninguém vai te buscar, que ninguém vai se lembrar que você está em Lodebar. Lodebar é o lugar onde você se pergunta: será que ainda tem espaço para mim nessa família? Será que ainda há espaço para mim nessa igreja? Será que ainda há espaço para mim na vida? Esse lugar é Lodebar, o lugar onde a dor é tão profunda que te fez perder a voz. É nesse lugar que você não consegue gritar, não consegue chorar. É nesse lugar que você não consegue nem mais pedir ajuda. Esse lugar é Lodebar, o lugar que te fez não mais orar, silenciou a sua voz. Lodebar é quando você se esquece de quem você é, de quem Deus te fez para ser, e você começa a acreditar nos rótulos que a sociedade coloca em você. Lodebar é o lugar onde nós guardamos as dores que nunca foram curadas, os traumas que nunca foram tratados, as identidades que foram esquecidas, as relações que foram perdidas. E quantas pessoas hoje não estão habitando em Lodebar? Dentro das nossas casas, num quarto trancado, sentado na mesa do jantar, mas presas em Lodebar. Pessoas que você olha para elas, mas elas não estão ali. Estão nesse lugar conhecido como Lodebar. Lodebar é o lugar para onde nós fugimos quando nós não sabemos mais lidar com a realidade. Se em primeiro lugar nós somos consequência das gerações passadas, em segundo lugar, a deficiência ela pode ferir a nossa identidade se não for bem administrada, nos fazendo morar então nesse lugar, habitar nesse lugar chamado Lodebar. Mas a quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que no tempo certo, no tempo devido, Deus envia pessoas para nos restaurar. Amém, igreja? 2 Samuel 9,5, Davi diz assim: traga-o, trazei-o de Lodebar. A atitude de Davi para com Mefibosete é um prenúncio eloquente daquilo que Deus haveria de fazer por nós. Nós que estávamos ali no império das trevas, no lamaçal do pecado, habitando em Lodebar, nos sentindo um cão desprezível diante da majestade e santidade do nosso Deus. A atitude de Davi de mandar trazer de Lodebar Mefibosete é um prenúncio e aponta para aquilo que Deus haveria de fazer por nós, nos resgatando do império das trevas e nos levando para o reino de luz. Aqui Deus está dando para a humanidade uma esperança, mostrando para a humanidade que no tempo certo Ele levantará pessoas que irão se lembrar de você, irão mandar te chamar, movido por um amor que a gente não pode compreender. Davi, rei de Israel, um homem com tantas responsabilidades, tanta gente para atender, tanta terra para conquistar, tanta coisa para administrar, parou e se lembrou de Mefibosete. Se não é o próprio Deus que faz isso com a gente, eu não sei quem é. É o Espírito Santo que num determinado momento da sua rotina te faz lembrar de alguém que está precisando de uma oração.
É o Espírito Santo que move alguém no tempo da luta para se colocar de joelho e orar por você, e você nem sabe que isso está acontecendo, mas é um movimento espiritual. Observe que Davi, ele não tem aqui uma atitude política, sabe? Saul já está morto, Jonathan já está morto, não é uma atitude interesseira, Mefibosete não tem nada para entregar, não é uma atitude em resposta ao pedido de Mefibosete, porque ele não pediu, não, é ação de graça, é ação de graça, porque aqueles que estão em Lodebar não conseguem pedir socorro, aqueles que estão em Lodebar muitas vezes não conseguem orar, então Deus move pessoas para agir com graça. Mefibosete não pediu, ele não tinha o que oferecer, ele não tinha como retribuir, portanto a ação de Davi brota de uma lembrança, brota de um compromisso sagrado, de uma aliança que ele estabeleceu com Jonathan, e uma aliança que apontava para a aliança que Deus estabeleceria de uma vez por todas com a humanidade através de Jesus Cristo. Interessante porque Davi, ele vai se mover por Mefibosete, mesmo Mefibosete não tendo nada para oferecer. E muitas vezes essa tem que ser a nossa motivação de amor. Porque hoje nós estamos acostumados com conceitos como o conceito do network. Eu faço se você puder retribuir. Eu me conecto se você pode me abençoar, mas muitas vezes Deus nos presenteia com pessoas que não podem nos retribuir, porque quem nos retribuirá é Ele mesmo. Muitas vezes Deus nos presenteia com pessoas que nem o obrigado pode dar, para que nós possamos expressar esse amor divino, sagrado, unilateral, incondicional, onde dar é melhor do que receber. Porque é dando que a gente desfruta, é dando que a gente recebe, é dando que a gente entende aquilo que Deus está fazendo na humanidade. Interessante porque essa ação de Davi brota de uma memória de Jonatas e dessa aliança que os unia. No verso 7, Davi reafirma isso dizendo: Mefibosete, não tenha medo, eu vou expressar por você a bondade, o amor, por causa do compromisso que eu assumi com o seu pai. A graça que Davi demonstra não é aleatória, ela tem raízes profundas, e todo o texto aponta para a aliança que Cristo tem conosco. Da mesma forma, a graça de Deus para com a humanidade não é um capricho, não é política, não é interesse, é amor genuíno pautado numa aliança eterna. A ação de Davi para com Mefibosete aponta para aquilo que Cristo está fazendo por você. Mesmo você não tendo o que retribuir, mesmo você não tendo o que oferecer. Agora imagine a cabeça de Mefibosete, um turbilhão de emoções ao mesmo tempo, porque era costume da época, quando um rei perdia a guerra, que ele e toda a sua descendência fossem eliminados, para não gerar risco à nova casa real. Então Mefibosete é chamado à presença de um rei que pode sim tirar a sua vida, que tem legalidade para eliminar da terra dos viventes qualquer descendência de Saul. Mas quando ele chega à presença de Davi, as primeiras palavras de Davi para ele são como um bálsamo na sua alma aflita: não tenha medo. A graça não apenas te busca, a graça não apenas te encontra, a graça não apenas te acalma, mas ela te assegura dizendo: não tenha medo. Eu sei quem você é, eu sei o que você fez, mas eu vim aqui para tirar você do império das trevas e para te levar para um reino de luz. Em vez de juízo, Mefibosete encontrou bondade. Em vez de condenação, ele encontrou restauração. É isso que Deus faz com a gente. E é muito importante que você entenda o que Deus fez por você, porque se você não entender, se você não receber, se você não desfrutar, você não tem o que dar. O amor de Deus a gente não improvisa, a gente só dá aquilo que a gente tem. E se você não entende que foi perdoado, você não consegue perdoar. Se você não entende que você foi amado com amor sacrificial, você não consegue amar. Então todo esse texto está apontando primeiro para aquilo que Deus faz por nós, para aquilo que Jesus Cristo haveria de fazer pela humanidade, para que um dia todos nós
fôssemos capazes de também fazer isso por alguém. A verdadeira graça nos liberta do medo, nos tira da condenação, nos tira da rejeição, nos tira da morte. João mesmo disse: o verdadeiro amor lança fora todo medo. A iniciativa então de Davi em resgatar Mefibosete é um espelho daquilo que está acontecendo conosco neste exato momento. Porque de diferentes formas todos nós somos como Mefibosete. Todos nós carregamos marcas da queda. Marcas da queda de Adão e Eva, que nos afastou da presença de Deus. Todos nós carregamos marcas da queda, seja pelos erros dos nossos avós, seja pelas decisões erradas dos nossos pais. Marcas das quedas, erros que nos comprometeram ao longo da vida, tragédias familiares, traumas, feridas. Sem Cristo, todos nós, em essência, residimos em Lodebar. Somos como os cães mortos, desprezíveis diante de uma santidade perfeita do nosso Deus. E reconhecer tudo isso não é para que você tenha desespero no seu coração, mas é para te levar a contemplar a beleza do amor de Deus. Entender que você carrega marcas da queda, entender que você é alguém que passou por muita coisa e que estava afastado do amor dele, entender que você estava nesse lugar onde você não tinha como retribuir, não tinha o que fazer, não é para trazer desespero para você, mas é para te ajudar a contemplar a beleza da graça e da misericórdia de Deus e aquilo que Ele fez por você num tempo em que você mais precisava. É fundamental, antes de avançarmos, compreendermos a história de Mefibosete, porque ela retrata a nossa própria história, porque ela retrata aquilo que Deus fez por nós. A quinta coisa que eu posso aprender nesse texto, é que as nossas deficiências, elas não são justificativas para termos um coração ruim. Os traumas, as feridas, as traições, aquilo que nos fizeram, nada disso justifica a maldade no nosso coração. Nada disso justifica você devolver o mal com o mal. Nada disso justifica um coração corrompido. No verso 24, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que ele voltou. O texto aqui nos mostra um pouco do coração de Mefibosete, porque ele não havia lavado os pés, ele não havia aparado a barba e nem lavado as roupas. É o que eu falo, você não pode ler o texto de maneira corrida, você precisa se apegar aos detalhes, porque pode parecer que esses eram sinais externos de um desleixo de Mefibosete, mas não. Era um homem lutado, era um homem aqui demonstrando para Davi o seu consolo, a sua lealdade, a sua fidelidade, porque o texto diz que desde que Davi foi, até o dia em que ele voltou, ele permaneceu assim. Não era negligência, era uma expressão de solidariedade. Mefibosete poderia odiar Davi, o homem que sucedeu o pai dele. E enquanto seu pai tinha uma história de vergonha e dor, Davi agora está sendo conclamado um dos maiores reis que Israel já teve. Mefibosete poderia desenvolver vários sentimentos negativos a Davi. Ele poderia ter tentado de alguma forma usurpar, tomar o reinado de Israel, mas não. Ele demonstra aqui uma profunda lealdade, uma profunda fidelidade.
quando você de alguma maneira está sendo beneficiado, isso mostra que você não é uma pessoa de caráter, mas uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa de caráter duvidoso, e que você não tem lealdade a mais ninguém senão ao seu próprio prazer. E aqui Mefibosete nos mostra o seu coração, porque mesmo não sendo beneficiado, mesmo não sendo honrado, mesmo num cenário de traição, de rejeição, ele continua entregando a sua lealdade, a sua fidelidade. Outra situação que demonstra o coração bondoso de Mefibosete é porque você já sabe, ele foi enganado. O seu servo chega para Davi e fala assim: Davi, Mefibosete não quer ir com você, ele quer ficar em Jerusalém para tentar restituir o trono do pai dele. Então Mefibosete fica, e ali, destituído de uma proteção divina, o servo toma de Mefibosete tudo o que ele tem. E aí Mefibosete agora vai morar de favor em Lodebar. E quando Davi fica sabendo de tudo isso, Davi diz assim: olha, então agora vocês vão dividir entre vocês, vocês vão repartir entre vocês. Mas Mefibosete poderia ter agido com vitimismo nessa hora. Ele poderia ter dito: não, Davi, você está sendo injusto, é tudo meu, é tudo herança do meu avô, ele tomou de mim. Mefibosete poderia ter pedido a cabeça de Ziba, ele poderia ter pedido vingança, mas sabe o que Ziba diz? Ou sabe o que Davi diz a respeito dele? Mefibosete diz assim: não, Davi, deixa tudo com ele, não precisa me dar nada não, eu já estou feliz, porque o Senhor voltou, eu já estou feliz porque o Senhor se lembrou de mim, eu já estou muito feliz porque você me chamou à sua presença. Mefibosete, ele surpreende Davi com seu coração, demonstrando para ele que a sua única motivação é que o rei estivesse bem. Como que você lidaria nessa situação? O que você falaria para o rei? Como seria a sua postura? Se sentindo injustiçado, vitimizado? Ou você seria capaz de abrir mão de tudo? As feridas não podem corromper o nosso coração. A dor não é uma justificativa para que a gente se afaste do Senhor. Os traumas não são justificativas para que a gente viva uma vida de desaprovação. Nenhum problema nesse mundo pode justificar aquilo que você diz e faz. Tem pessoas que dizem assim: pastor, olha o que fulano fez eu fazer, olha o que tal situação fez eu falar. Não, tudo bem, as pessoas apertaram você, mas o que você colocou para fora já estava aí. Quando você aperta uma laranja, sai suco de laranja, não sai suco de limão. Quando você aperta um limão, sai suco de limão. Mesmo que você esteja sendo prensado, mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que você esteja sendo injustiçado, aquilo que você coloca para fora não é dos outros, é seu. Mas você não pode permitir que essas coisas continuem corrompendo quem você é. A sexta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que da mesma forma que nós somos restaurados, nós também devemos restaurar. 2 Coríntios 5,18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Da mesma forma que nós somos alcançados, nós devemos alcançar. Da mesma forma que nós somos amados, nós devemos amar. Da mesma forma que nós somos perdoados de uma dívida impagável, nós devemos perdoar. 2 Samuel 9,5, então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Mefibosete, na sua condição, jamais imaginaria que um rei pudesse se lembrar dele. Jamais imaginaria que alguém pudesse chamá-lo de Lodebar para entrar em Jerusalém e estar na presença do rei. Mas se você observar, é Davi quem pergunta, é Davi quem investiga, é Davi quem vai atrás, é Davi quem manda chamar. A iniciativa é completamente do maduro. É o maduro que se dá conta, é o maduro que percebe, é o maduro que pergunta, é o maduro que investiga, é o maduro que vai atrás. Você sabe se você é maduro ou não por essa proatividade. Porque se você sabe que tem gente sofrendo, mas você está esperando um pedido de socorro, esperando um pedido de ajuda, isso mostra que você ainda não acessou uma condição de maturidade espiritual, porque o maduro paga a conta pelo imaturo.
A iniciativa é do rei. Mefibosete é passivo nessa história. Lembra, ele está numa situação que ele não tem mais forças. Ele está numa situação que ele não tem mais voz. Existem pessoas do nosso lado que estão nessa situação. Existem pessoas ao nosso redor que precisam da maturidade do maduro. E foi assim que um dia eu e você fomos alcançados por Deus. A nossa voz jamais alcançaria os céus, a nossa voz jamais tocaria o coração de Deus, mas Ele veio atrás de nós. Ele perguntou para Adão: onde é que você está? Ele cobriu Adão, Ele foi atrás do homem. Essa é a história da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, o maduro indo atrás do imaturo. A iniciativa é nossa. Por isso eu quero te perguntar: quem são aqueles que hoje precisam da sua iniciativa? Quem são aqueles que precisam da sua proatividade? Quem são aqueles que você sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não fez nada ainda, porque está esperando pedir, mas você sabe que é responsabilidade sua? Da mesma forma que Deus levantou alguém para te restaurar, hoje Deus te levanta para restaurar alguém. Nós somos consequências das gerações passadas. A deficiência, se não bem administrada, pode ferir a nossa identidade. Ela pode nos fazer habitar em Lodebar. Em quarto lugar, nós estávamos todos como Mefibosete, mas fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, que num tempo oportuno levantou alguém para nos socorrer. Em quinto lugar, as nossas deficiências não são justificativas para um mau caráter. As nossas deficiências não são justificativas para um coração ruim. E em sexto lugar, da mesma forma que fomos alcançados, nós devemos também agora alcançar. E toda essa construção para te capacitar, e toda essa construção para te habilitar, e toda essa expansão de consciência para que você tome nessa manhã uma decisão, a decisão de socorrer aqueles que precisam de ajuda. Agora, como fazer isso? Em sétimo e último lugar, como restaurar alguém que luta contra uma deficiência? 2 Samuel capítulo 9, verso 9, o texto diz assim: então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertence a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão agora a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 servos, 15 filhos e 20 servos. E Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Olha o que Davi declara a Mefibosete: Mefibosete, eu vou te devolver tudo. Mas essa, querido, não é uma restituição financeira apenas, é uma restituição de uma identidade familiar. Porque agora Mefibosete não vai ser apenas o neto de Saul, o filho de Jonatas, mas agora ele terá a oportunidade de dar continuidade a essa linhagem, ressignificando o que essa linhagem irá viver. Davi vai possibilitar para Mefibosete uma restituição da identidade familiar dele, daquilo que a família dele viveu no passado, que ele pode voltar a viver, mas de uma maneira agora redentiva, ressignificada. A partir desse momento agora Mefibosete terá nome. A partir desse momento agora Mefibosete terá identidade, terá significado. E nós devemos ser usados por Deus para restaurar a identidade daqueles que têm algum tipo de deficiência ao nosso redor. Pessoas que foram rotuladas por suas limitações intelectuais. Pessoas que foram rotuladas por suas limitações emocionais. Pessoas que foram rotuladas pelas suas deficiências físicas. Deus deseja levantar pessoas para restaurar a dignidade delas, para restaurar a identidade delas. E como que nós podemos começar a fazer isso? Apresentando Cristo, para que agora elas sejam chamadas de filhos amados, filhas amadas do Senhor, apresentando Cristo para que elas possam entender que elas não são um acidente, mas que um dia Deus sonhou com elas, antes delas nascerem.
Um dia Deus deu palavras de ordem para que elas viessem à existência. Deus está levantando pessoas para trazer para essas pessoas que se sentem assim como cães mortos, como pessoas sem nome, como pessoas esquecidas de que elas têm sim uma identidade, de que elas têm sim um propósito nessa terra. E tanto tem propósito que elas continuam vivas. Mas pastor, elas não falam. Mas pastor, ela não enxerga. Mas pastor, ela não anda. Mas pastor, ela não tem condição de trabalhar. Querido, se o propósito dela tivesse se encerrado nessa terra, Deus teria levado. Mas se ela continua aqui, é porque Deus quer usar. E Deus usa a gente mesmo sem falar. Deus usa a gente mesmo sem enxergar. Deus usa a gente mesmo sem se mover. Deus faz. E tem gente que está ali só para ensinar a gente a amar. Tem gente que está ali só para ensinar a gente a graça. Tem gente que está ali para poder contagiar uma família inteira, ligar, conectar uma família que estava perdida. Deus usa. Davi diz assim: você comerá sempre à minha mesa. E essa promessa vai ser repetida várias e várias vezes. Você comerá à minha mesa. Querido, comer na mesa do rei não é algo trivial. Comer na mesa do rei é uma ação de honra. Sabe o que Davi está dizendo para Mefibosete? Nunca mais na sua vida ninguém vai rotular você. Nunca mais ninguém vai desprezar você por causa da sua deficiência. Sabe por quê? Porque na mesa todo mundo é igual. Na mesa não tem um maior e um menor. Pode observar, quando todo mundo senta na mesa, todo mundo fica da mesma altura. Na mesa não tem título, na mesa não tem hierarquia. Na mesa a gente se desarma, na mesa a gente se entrega. E Davi está dizendo para Mefibosete: a partir de hoje você vai ser honrado por quem você é. A partir de hoje você tem um lugar de pertencimento. A partir de hoje você tem um lugar de significado. A minha mesa você vai ser tratado como um dos meus filhos. Nós precisamos prover para aqueles que têm algum tipo de deficiência esse mesmo nível de honra. Você vai andar comigo, você vai estar do meu lado, você vai sentar à minha mesa. A deficiência nunca mais vai te impedir de desfrutar de momentos bons em família. A tua deficiência não vai te colocar de fora das nossas risadas. A deficiência não vai te colocar à parte de um momento de comunhão. Onde quer que a gente esteja, fazendo o que é que a gente estiver fazendo, ali você estará, de igual para igual. Porque é isso que a mesa da comunhão faz com a gente. Davi está dizendo: olha, a sua deficiência não é um impedimento para que você desfrute daquilo que Deus tem para você. E nós somos, neste tempo, a voz do Senhor para dizer para os deficientes: a sua deficiência não é um impedimento para Deus te usar. A sua deficiência não é um impedimento para você desfrutar do amor do Senhor. A sua deficiência não é um impedimento para você se sentir em casa, em família. A maturidade se revela quando, diante de um ambiente de constrangimento, o maduro lida tão bem com aquilo, que antes aquilo que era constrangedor para todos, agora já não é mais. Sabe, e se você tiver uma postura diferente aonde você estuda, se você tiver uma postura diferente aonde você trabalha, se você tiver uma postura diferente dentro da sua casa, aquilo que outra hora era escandaloso, aquilo que outra hora era constrangedor, não será mais, por causa da sua postura, por causa da sua fala, porque padrão de pensamento modela comportamento, e a presença dos maduros fazem diferença. Ele ordena a Ziba o seguinte: você e seus filhos cultivarão a terra para ele e a família dele, vocês trarão colheita para que haja provisão à casa de Mefibosete. Davi não apenas restituiu a herança familiar, não apenas restituiu a identidade de Mefibosete, mas agora ele está dando dignidade. Ele está permitindo que Mefibosete tenha dignidade. Como que eu e você podemos dar dignidade aos deficientes que estão do nosso lado? Como foi que Deus deu dignidade para você?
Como é que nós podemos ser usados por Deus para dar dignidade? Porque dignidade humaniza as pessoas. E tudo que alguém que se via como um cão morto precisava era ser humanizado. Como que você, através da sua fala, através da sua atitude, através da sua ação, pode dar dignidade para alguém? Porque essa dignidade vai gerar nele, sabe o quê? Confiança. Ele vai se sentir mais confiante. Essa é a minha casa. Essa é a mesa que eu faço parte. Essas são as pessoas que me amam. Essa dignidade vai trazer confiança. Essa dignidade vai dar para eles autonomia. Essa dignidade vai trazer para eles o senso de pertencimento. E por fim, Mefibosete, ele experimentou de uma adoção honrosa. O texto diz que Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos filhos de Davi. Agora, Mefibosete não é mais aquele convidado tolerado. Sabe quando você está num lugar que você está sendo tolerado? Todos nós um dia já passamos por isso. Você está num lugar que você sabe que você não é bem-vindo ali. Você está num lugar que você sabe que as pessoas estão tolerando você. Davi, ao dizer para Mefibosete, você comerá a minha mesa como um dos meus filhos, está dizendo para ele, nunca mais você vai se sentir tolerado em lugar nenhum. Que poderoso é isso, a gente gerar naqueles que estão ao nosso lado, uma sensação de conforto, aonde elas não estão incomodando. Sabe, é precioso demais essa relação filho e pai, filho e mãe, porque o filho não tem essa sensação de estar incomodando. Ele diz no meio da noite, mãe, pai, ele não se preocupa se está incomodando, porque ele tem essa segurança de um seio familiar. O pai e a mãe estão comendo, ele pede ajuda. O pai e a mãe estão trabalhando, ele diz na escola, liga para o meu pai, liga para a minha mãe, eles vão saber o que fazer. Eles têm essa segurança. Que belo seria se todo deficiente pudesse olhar para você com esse sentimento de segurança de que ele não está te incomodando, de que ele pode tentar, que você vai esperar, que ele pode querer, porque você vai ajudar, de que você está ali para cuidar e investir, e ele se sentir assim. Já pensou que belo seria na vida dele? Um descendente de uma casa inimiga agora se torna um dos filhos do rei. Essa é a minha história, é a sua história. Por causa do pecado, inimigos, mas agora filhos do rei. E se nós que fomos alcançados assim, por que também não alcançar outros que precisam conhecer essa graça? Se nós que fomos amados com esse amor sacrificial, por que não amar de maneira sacrificial também o nosso próximo? Sabe, você está confundindo uma coisa. Deus não mandou você gostar, Deus mandou você amar. Eu gosto de quem tem a mesma afinidade do que eu, mas eu devo amar até os meus inimigos, e orar até por aqueles que me perseguem. E amar é você se doar, amar é você se sacrificar. E sabe o que acontece quando você começa a amar? Pode ser que você passe até a gostar. Essa é a beleza da graça e da misericórdia do nosso Deus. Pode ser que você passe a gostar, e aquilo que te incomodava tanto já não incomoda mais, e aquilo que te irritava tanto já não irrita mais, e você começa a olhar com os olhos da graça. Eu preciso aprender a olhar para essas pessoas como Deus olha. Eu preciso aprender a olhar para essas pessoas como Deus olha para elas. Mefibosete nesse texto foi restaurado na sua identidade, restaurado na sua dignidade, restaurado na comunhão, restaurado na relação familiar e restaurado no seu propósito de vida na terra. Sabe como que Deus quer usar você? Ele quer usar você para restaurar a identidade dessas pessoas, até o ponto que elas se sintam filhas de Deus, filhos e filhas amadas de Deus. Deus quer te usar para prover dignidade para elas, para que elas se sintam em comunhão, para que elas tenham um senso de pertencimento, senso de significado. Deus quer usar você para que você revele para elas o propósito delas, porque enquanto elas estão aqui, Deus está usando, ainda que você não reconheça.
E eu quero terminar minha fala perguntando: será que ainda existe esperança para aqueles que residem em Lo-debar? Será que ainda existe esperança para aqueles que estão aprisionados ao esquecimento? Será que existe esperança para aqueles que estão num lugar invisível que ninguém vê? É aquele quarto dentro da sua casa, é aquela pessoa que está sentada na mesa, é aquele olhar profundo que você olha para a pessoa, mas você sabe que ela não está ali. Será que existe esperança para aqueles que não têm voz para pedir ajuda? Para aqueles que não têm como pedir socorro? Será que tem esperança para aqueles que se perguntam: será que ainda há um espaço para mim nessa casa? Porque pode ser que você não perceba, mas pode ser que tenha gente dentro da sua casa se perguntando: será que ainda tem espaço para mim aqui? Tem gente que pode estar se perguntando: será que ainda tem espaço para mim na PIB? Pode ser que a gente não perceba, mas pode ter gente se perguntando: será que ainda tem espaço para mim nessa vida? E não espere que essa pessoa estenda as mãos para você e diga: me ajuda, porque talvez ela já não tenha forças para fazer isso. Não espere que alguém erga a voz e grite socorro. Pode ser que ela não tenha mais condições de fazer isso. Pode ser que nessa hora o Espírito Santo de Deus esteja movendo você a alguém que você nem lembrava mais. Esteja trazendo à sua memória uma pessoa que há muito tempo você não fala com ela. Ou talvez tirando as escamas e a cegueira, para que você possa perceber que aquela pessoa que estava te irritando tanto, te incomodando tanto, é alguém que está em Lo-debar e que precisa da sua maturidade. Ainda existe esperança? Sim, porque hoje nós temos um rei. Ele não se chama Davi, ele se chama Jesus. E ele também mandou chamar você pelo seu nome, dizendo: a mesa está posta. E eu não estou olhando para os seus pés, eu não estou olhando para as suas mãos, eu estou olhando para o seu coração. Ainda existe um rei que está aqui dizendo para você: será que você pode ir lá chamar Mefibosete em Lo-debar, porque eu também tenho uma mesa para ele. E na minha mesa ele não é mais inimigo da casa real, na minha mesa ele vai ser chamado meu filho e minha filha. E eu não estou me importando com as mãos, com os pés, com os braços, eu estou me importando é se tem espaço para mim naquele coração. Você conhece alguém que mora em Lo-debar? O rei está te pedindo para ir chamar essa pessoa. O rei está te pedindo para ir buscar essa pessoa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Porque família não é sangue, família é aliança. E a nossa família é constituída numa aliança divina. E onde há aliança, a restauração e a vida nova. Assuma com o Senhor Jesus o compromisso nessa manhã de ir em Lo-debar, pagar o preço para restaurar aqueles que habitam lá. A nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é espiritual. E eu quero orar por você, como missionário dessa casa, como missionário do reino de Deus. Quero orar por você. Você que Deus colocou no seu coração alguém, eu queria que nessa hora você representasse essa pessoa, se colocando de pé, e nós vamos orar por essa pessoa através da sua vida. Eu creio que nas nossas próximas mesas, essas pessoas poderão estar lá. Eu creio no poder do nosso Deus, um poder que me alcançou, que mudou a minha vida, que também pode mudar a vida dessas pessoas. Pai, nessa hora há muitas pessoas sendo citadas aqui em oração.
Há muitas pessoas sendo representadas aqui, Deus, de maneira simbólica. E embora eu não saiba o nome de todas elas, embora eu não conheça, o Senhor sabe e o Senhor conhece, porque o Senhor os chamou à vida, o Senhor os tem mantido, Pai, o Senhor tem os sustentado e o Senhor os tem usado aonde quer que eles estejam. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo possa visitá-los nesta hora, aonde quer que eles estiverem, e que o Teu Espírito Santo possa preparar cada um desses corações como um solo fértil, como um terreno fértil, Pai, para receber essa palavra de cura, restauração. Nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento espiritual, para que nós possamos falar aquilo que o Senhor quer, agir da maneira como que o Senhor quer, agir de modo que glorifique ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor sabedoria e discernimento espiritual, para que nós possamos ser a expressão do Teu amor, para que nós possamos ser a extensão dos Teus braços, para que nós possamos representar na terra, Pai, a graça e a misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos dê nessa manhã o fruto do Espírito Santo, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, o amor sacrificial, a paz, a alegria, para que nós possamos ser de fato pessoas que vão transbordar na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Pai, eu quero pedir ao Senhor que possa resgatar cada pessoa que nessa hora reside em Lodebar, cada pessoa que está aprisionada à dor, cada pessoa que está aprisionada ao esquecimento, cada pessoa que não se sente mais pertencente a essa vida. Eu peço ao Senhor que possa restaurá-las, ó Pai, e que um dia todos nós possamos estar na mesma mesa do Rei, nos sentindo todos filhos e filhas amadas do Senhor. Eu peço ao Senhor o privilégio, Pai, de fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Não deixe ninguém sofrer ao nosso lado, ser injustiçado ao nosso lado, passar por dificuldades ao nosso lado. Nos usa com poder e graça, com autoridade no mundo espiritual, para transbordar do Seu amor e alcançar vidas. Ó Pai, que quem sabe nos próximos cultos nós possamos testemunhar de vidas que foram restauradas. Eu peço ao Senhor por essa graça, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz amém.